Oi, pessoal. Estamos de volta e desta vez com a videoaula 2, que vai complementar o assunto da videoaula 1. Essa videoaula ela vai trazer para nós algumas novidades, então coisas que a gente não viu ainda na eletricidade. Agora a gente vai falar sobre tensão e resistência elétrica, tá? É também novidade, mas faz parte daquilo que a gente tem que saber, o inicial mesmo, né? Então, boa aula para todos. Vamos começar a segunda aula. Até a próxima. Tchau, tchau. Então, seguimos nosso caminho, né? E aí, professor? Bom, vamos imaginar que temos dois reservatórios com água. Quando estabelecemos uma ligação entre o conteúdo de seus interiores, o que acontece? A água do reservatório mais cheio vai para o mais vazio até igualar a altura, né? Igualar a quantidade. A mesma coisa acontece com os dois polos de uma pilha ou bateria. A diferença de potencial elétrico, DDP é a diferença de potencial elétrico, tá? Entre os polos é o que gera a corrente elétrica. Então, dando o exemplo da água aqui, né? A água flui daqui para cá. Por quê? Porque há uma diferença de potencial, quer dizer, aqui tem mais, aqui tem menos, então a tendência na natureza é elas se igualarem. Então a água vai descer até aqui, por exemplo, até essa altura, e vai subir aqui até essa altura, até elas ficarem iguais. Na corrente elétrica é a mesma coisa. Então, quando você tem dois polos com tensões diferentes, ou não vou chamar de tensão, de potencial elétrico diferente, há uma tendência, quando você liga os polos, que a corrente, ou seja, que a energia que está acumulada de um lado, seja colocada em andamento e ela empurra os elétrons para o outro lado. Essa diferença de potencial é o que a gente chama de tensão elétrica. É o que dá energia aos elétrons e esses elétrons carregam essa energia para o outro lado. Certo? Do mesmo jeito do reservatório de água. Nós chamaremos tensão elétrica nos nossos exercícios de U de tensão. Muita gente usa V também. Vocês vão ver exercício que ao invés de U é usado V. Mas normalmente a gente está usando U. E a medida, aquela medida de tensão elétrica é volt. Lógico que vocês já ouviram falar de 110 volts, 220 volts, 127, né, que é o que hoje tem na casa da gente, as baterias de 12 volts, 9 volts e assim por diante. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a resistência elétrica. A resistência, que vai receber o símbolo R de resistência, é a propriedade dos materiais de resistir à passagem da corrente elétrica. Alguns materiais resistem mais e outros menos. Os que resistem menos são chamados de condutores. E os que resistem mais são chamados de isolantes. Vocês já ouviram falar também, né? O metal é um bom condutor de eletricidade e a borracha, por exemplo, é má condutora, é um isolante. Então aqui nesse desenho, aparece inclusive o símbolo de resistência, de resistor, que é esse araminho aqui, ó, dobradinho aqui, tá? Vocês estão vendo? Um dos efeitos da resistência é o calor. O calor gerado num condutor, quando está muito difícil de passar a corrente elétrica, os elétrons ficam muito apertados e eles vão batendo em todas as direções, ele aquece e acontece o efeito Joule, né? Que é de aquecimento. Um resistor ou uma resistência é um dispositivo elétrico muito usado em eletrônica, ora com a finalidade de transformar energia elétrica em energia térmica por meio do efeito Joule, ora com a finalidade de limitar a corrente elétrica em um circuito. Então, a resistência parece ser uma coisa ruim, mas na verdade ela é útil, ela é utilizada. Então, esses aqui, ó, que aparecem aqui, são resistores, ó. Resistores usados em eletrônica. Se você já abrir uma placa de circuito, vocês vão ver que tem vários desses aqui.
Essa aqui e essa outra aqui são resistências, né? Que a gente encontra em chuveiro, torneira elétrica, esse tipo de coisa. A resistência, a unidade de medida de resistência é o ohm, tá? E leva o símbolo grego aqui, ômega. Ok? Seguimos então. E aí, professor? Existem duas leis de Ohm, leis que vão nortear essa parte de eletricidade da gente. Elas vão valer sempre. As leis de Ohm foram postuladas pelo físico alemão Georg Simon Ohm. E em 1827 elas foram elaboradas e elas determinam a resistência elétrica dos condutores. A primeira e a segunda lei. Na primeira lei, a gente tem uma relação entre a tensão, a resistência e a intensidade de corrente. Tensão em volts, intensidade de corrente em amperes e a resistência em ohm. Tudo no sistema internacional, tá? No SI. A segunda lei de Ohm, ela trata justamente da resistência. Então, qual é a resistência de um material? São três fatores. O que vai determinar isso aqui, ó, resistividade, esse símbolo aqui, Rho, resistividade depende do material. Cada material tem a sua resistividade. L é o comprimento do condutor. E A é a área da seção transversal. Então, se vocês virem nesse desenho aqui, isso aqui poderia ser um condutor, né, um fio, por exemplo. Esse é o comprimento do fio, o L aqui. E aqui, ó, essa parte aqui é a área da seção transversal. O que acontece? A resistividade, quanto maior a resistividade, ela é diretamente proporcional à resistência maior. O comprimento também está multiplicando aqui, então ele aumenta o comprimento, aumenta a resistência. E a área é denominador, divisor, então quando aumenta o divisor, diminui o resultado. Logo, a área, quanto maior a área, menor a resistência. Ok? E a resistência elétrica fecha o trio de elementos que definem a eletricidade. A primeira lei de Ohm, então U igual a R vezes I. Olha só o desenho aí, ó. Esse desenho, ele exemplifica bem. Ele ilustra o que acontece. A tensão empurra a corrente elétrica para frente e a resistência é aquele carinha de cima tentando impedir a passagem da corrente. Sim, a gente vai ver a seguir exemplos disso aí. Vamos lá então. Primeiro exemplo, o professor vai colocar para nós lá. Determina a resistência elétrica de um resistor submetido a uma tensão de 24 volts e uma intensidade de corrente de 1,2 amperes. Vamos usar a fórmula R vezes I igual... Sim, os valores já estão no sistema internacional, então dá para a gente usar essa fórmula. E agora vamos ver lá, U igual a R vezes I. Vou fazer uma mudança, vou passar o I dividindo para o R ficar isolado. R igual a U sobre I. Substituindo 24 volts e 1,2 amperes, é só fazer a continha, dividir 24 por 1,2. E eu tenho lá R igual a 20 ohms. Segundo, calcule a resistência elétrica de um resistor de 0,6 milímetros quadrados de área na seção transversal e comprimento 12 metros, dado a resistividade do cobre é 1,7 vezes 10 elevado a menos 8 ômega metro. Para esse outro, teremos que usar a fórmula, a outra, né? Isso. Tem um detalhe, olha. No 0,6 milímetros quadrados, não está na unidade de medida metro. Então, eu vou passar 0,6 milímetros quadrados para metro. Passar para metro é dividir por 1 milhão. Então, a minha área de seção transversal vai ficar 0,6 vezes 10 a menos 6. Certo? Transformar metro
Desculpa, tá faltando um 2 aqui. É metro quadrado, tá? Aqui não apareceu, mas tem um 2 aqui, ó. Tá? E aí a gente vai usar a fórmula. 1,7 vezes 10 elevado a 8 é o ρ, 12 é o comprimento do L, e 0,6 vezes 10 a menos 6 é a área. Fazendo a divisão aqui, 12 dividido por 0,6 vezes 10 a menos 6 dá 20 vezes 10 elevado a 6. E multiplicando 1,7 por 20, e aqui 10 a menos 8 por 10 elevado a 6, dá 10 a menos 2, eu vou obter o resultado, a resistência 0,34 ohms. Ok? Bonitinho esse. Ele vai propor dois problemas para vocês, ó. Determine a resistência elétrica de um resistor que apresenta 25 amperes de intensidade de corrente elétrica e 150 volts de diferença de potencial, DDP. Segundo, encontre a resistividade de um condutor com DDP 75 volts, intensidade de 15 amperes, comprimento 50 metros e área de seção de 0,5 milímetros quadrados. Beleza? Ajude a gente. Os meninos vão tentar ajudar vocês, tá bom? Então tá, gente. Tente resolver e envie a resposta do mesmo jeito que foi na aula passada. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.